Saudações, amados irmãos! Amados irmãos, peço que se inscrevam no canal e ative o sininho para poder receber novas notificações de novos vídeos. Compartilhe a todos, que Deus vos abençoe sempre! O tema apresentado: aqueles que nunca ouviram o Evangelho serão salvos. A pergunta acerca das pessoas que nunca ouviram o Evangelho invariavelmente questionará o juízo e a justiça de Deus. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. João 3,18. Essa questão é formulada de diversas formas. Os aborígenes de tribos isoladas serão salvos. Os índios que nunca ouviram o Evangelho serão salvos. E quem nasceu antes de Jesus vir ao mundo, será que foram salvos? As respostas são inúmeras, e geralmente, produto de especulações. Na sua grande maioria são respostas sem um fundamento exclusivamente bíblico. Outras, se arriscam a citar algumas passagens das Escrituras, mas não explicam o significado. Outros buscam diversos posicionamentos, principalmente, agora, com os recursos que a internet disponibiliza tão facilmente. E como não possuem uma bagagem de conhecimento bíblico, acabam não tendo elementos para fazer o que recomendou o apóstolo João: julgar se os espíritos, mensagem, ensino, pregação, vem de Deus ou não. 1 João 4:1-2. Como não há nas Escrituras nenhum versículo falando abertamente o que sucederá àqueles que não ouviram a verdade do Evangelho, temos que depreender a resposta para essa questão através de texto que falam da salvação em Cristo. Jesus ensinou sobre a definição de quem já está condenado. Quando ele conversou com Nicodemos, um mestre juiz em Israel, Jesus ensinou que quem crê no Filho de Deus enviado ao mundo não é condenado, mas quem não crê já está condenado. João 3,18. Por que é necessário destacar essa verdade? Porque geralmente essa questão: será salvo quem não ouviu o Evangelho? Independentemente de ser sim ou não, a resposta trará questionamentos acerca da justiça de Deus. Quem não crê em Cristo está sob condenação, verdade que o apóstolo Paulo evidenciou ao dizer que o juízo já veio sobre todos os homens para condenação. Romanos 5,18. Quando, onde e como os homens foram julgados e condenados? No início dos tempos, lá no Éden, quando Adão desobedeceu a Deus e comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Em função da desobediência de um só homem, que pecou, muitos homens foram feitos pecadores. Romanos 5,19. Lá no Éden, no momento em que Adão comeu do fruto da árvore do conhecimento, ele foi julgado e apenado com a morte, ou seja, separação de Deus, sem comunhão. Como a pena imposta a Adão pela ofensa passou a todos os seus descendentes, é dito que todos pecaram, ou seja, estão impróprios para o propósito de Deus. Considerando negativamente, isto significa que os homens não se tornam pecadores, ou aprendem a pecar ao longo da vida. Ser pecador não é uma questão de comportamento, caráter ou consciência. Saber ou não da condição de pecador não influencia essa condição que o homem é dada de berço. Considerando positivamente, os homens são criados, feitos, pecadores quando nascem. Embora uma criança não tenha feito bem ou mal, nem mesmo tenha consciência de sua existência, do ponto de vista da consciência é inocente, simples. Entretanto, pesa sobre o infante uma condenação decorrente da ofensa do Pai da humanidade. Neste ponto se faz necessário ilustrar a condição do homem sob domínio do pecado, que se impõe a todos os descendentes de Adão por força da lei certamente morrerás e que subjuga, aguilhão, o homem através da morte. Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. 1 Coríntios 15:56. A primeira ilustração é a escravidão. A escravidão é a prática social antiga em que um homem adquiria direito legal de propriedade sobre outro homem. Direito, esse decorrente de compra, espólio de guerra, dívida, nascimento, etc. Adão, antes de ofender a Deus, era livre. Ou seja, gozava de comunhão com o Criador. Após a ofensa, perdeu a liberdade que possuía com o Criador e passou à condição de servo do pecado, pois com a ofensa vendeu-se como escravo. Romanos 7,14. Semelhantemente aos senhores que detinham direito pleno sobre os seus escravos,
A prole dos escravos também eram propriedade dos senhores de escravos, portanto, igualmente escravos como seus pais. Essa condição imposta aos infantes nascidos escravos não decorria de questões morais, caráter, consciência, etc. Mesmo eles sendo inocentes no quesito consciência, não sabiam discernir entre bem e mal, e nem lhes era perguntado se queriam ou não ser escravos. Outra ilustração decorre das plantas. As plantas nascem de uma semente, quer sejam ervas daninhas ou árvores frutíferas. Se uma árvore é boa, isto significa que a semente também o é. E se uma árvore é má, igualmente significa que a semente é má. A árvore sendo boa ou má, não decorre de questões como caráter, moral ou consciência. Semelhantemente, a Bíblia compara os homens a ervas, plantas e árvores, todos nascidos de uma semente corruptível, a semente de Adão. São denominados maus, não em vista do caráter, moral ou consciência, mas da condição imposta pela natureza da semente, má. É por isso que Jesus chamou os fariseus de maus, mesmo eles parecendo justos aos olhos dos homens. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Mateus 7:11. Porque eram maus, mesmo sabendo dar boas dádivas aos seus semelhantes. Porque eram plantas que Deus não plantou. Ele, porém, respondendo, disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou, será arrancada. Mateus 15:13. É pelas razões acima que todos os homens sem Cristo são descritos como já condenados. Entretanto, Jesus foi enviado por Deus para salvar os homens, e não condená-los. Seria sem propósito Deus enviar o Cristo para condenar os homens se todos já estão condenados em função da ofensa de Adão. Só existem dois caminhos e dois destinos. Certa feita Jesus se apresentou aos seus discípulos como a porta, o caminho e a vida, e fez uma ressalva: ninguém vem ao Pai, senão por mim. João 14:6. Nesta asserção temos 2 pontos a destacar. Cristo é o único caminho pelo qual o homem tem acesso a Deus. Não há outro nome pelo qual os homens possam ser salvos. Atos 4:12. Por isso o alerta: entrai pela porta estreita. Jesus é o caminho estreito cujo destino é a vida. Portanto, é imprescindível o homem entrar por Cristo. Como se entra por Cristo? Nascendo de novo. Sem nascer de novo é impossível entrar no reino dos céus. Portanto, o novo nascimento é o modo pelo qual o homem entra por Cristo. Ninguém pode se achegar a Deus, senão por intermédio de Cristo. O pronome indefinido ninguém não comporta exceção. Portanto, o termo não deixa brecha para suposições e ilações. Observe que Cristo é o caminho cujo destino é Deus. Portanto, é o caminho que possui um destino estabelecido antes da fundação do mundo, e não os homens, o que afasta qualquer concepção fatalista ou determinista. Por ser a porta estreita, o apóstolo Paulo faz referência a Cristo como o último Adão, de modo que a porta larga, necessariamente, só pode ser o primeiro Adão. Adão é a porta larga pela qual todos os homens vêm ao mundo, exceto Cristo. E por acessarem o mundo através da madre, estão em um caminho largo que tem por destino a perdição. Para entrar por Cristo, primeiro o homem natural tem que morrer com Cristo e ser sepultado, e, somente então, é criado de novo por Deus em verdadeira justiça e santidade, participante da natureza divina, livre da condenação em Adão. Adão transgrediu e foi condenado à morte, e a consequência da ofensa dele, por sua vez, passou a todos os homens. Por isso é dito que todos pecaram. Romanos 5:12. Se Deus não providenciasse salvação poderosa aos homens, ao enviar o seu Filho unigênito, não haveria injustiça da parte de Deus no fato de Adão e os seus descendentes permanecerem na perdição para sempre. Se assim fosse, a condição da humanidade se assemelharia à dos seres angelicais caídos, que não tiveram oportunidade de redenção. Toda a fração de anjos caídos está para sempre perdidos, e não há injustiça em Deus em não proporcioná-los salvação. Alguém pode argumentar: sim, isto porque os anjos possuíam conhecimento pleno de Deus, e por isso não foram perdoados, e Adão, por não possuir todo o conhecimento, foi alcançado pela misericórdia de Deus. Neste ponto se faz necessário algumas observações. Os seres angelicais não possuíam todo o conhecimento acerca de Deus e do seu propósito, visto que, na igreja é que se revelou a multiforme sabedoria de Deus e jamais um ser finito pode conhecer aquele que é infinito. Efésios 3:10.
Lúcifer é descrito através de uma profecia direcionada ao príncipe de Tiro como mais sábio que Daniel, e que não há segredo que se possa esconder dele. Ezequiel 28:3. O que não é o mesmo que ter todo o conhecimento acerca de Deus. Pela falta de conhecimento de que o propósito eterno de Deus tem por alvo a si mesmo. Efésios 3:11. Lúcifer vislumbrou o segredo que Deus colocou no jardim do Éden, e imaginou em seu coração que se alcançasse a semelhança do Altíssimo, alçaria a posição acima das estrelas, seres angelicais, de Deus. Isaías 14:13 e 14. Estimando a si mesmo em seu coração como se fora Deus. Ezequiel 28:6. O que indica que os seres angelicais não tinham pleno conhecimento acerca do propósito de Deus, portanto, em condição análoga aos homens no quesito conhecimento, saber. Em razão das considerações acima, pleno conhecimento por parte das criaturas condenadas não é o que qualifica a Deus como justo, antes em essência Deus é justo em todos os seus julgamentos e decisões. Os seres angelicais possuíam conhecimento suficiente para confiarem em Deus pela sua fidelidade e imutabilidade, e Adão, semelhantemente, não era inocente, pois possuía conhecimento suficiente para confiar na fidelidade de Deus, quando lhe foi dito: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 2:16. Apesar da queda do homem, em razão do propósito eterno que Deus estabeleceu em si mesmo na pessoa de Cristo, Efésios 1:9 e 3:11. Por sua misericórdia e graça, Deus proveu a salvação poderosa, quando disse à serpente: e porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis 3:15. Satanás, quando da queda, levou consigo terça partes dos seres angelicais. Apocalipse 12:4. Mas mesmo a terça parte que foi enganada não foram alvos da misericórdia de Deus, não havendo injustiça da parte de Deus. Semelhantemente, um homem pecou, transgrediu um mandamento, e todos os homens pecaram, perderam a comunhão com Deus em razão da separação, e estavam destinados à morte. E não haveria injustiça da parte de Deus se não fosse demonstrado a sua misericórdia em Cristo. Todos os homens, quando vêm ao mundo, por causa da ofensa de Adão, estão sob condenação, por isso é dito: porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque, assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. 1 Coríntios 15, 21, 22. Ao analisarmos a questão da redenção, não podemos nos guiar por inferência, ou pelo que dizemos acreditar. A crença do homem não significa nada se não for com base na verdade das Escrituras. Se através de Adão veio a morte e todos morreram, e por intermédio de Cristo, o último Adão, veio a ressurreição dos mortos e vivificação, está certo que longe de Cristo não há salvação. Deus, sendo justo, para justificar o homem gratuitamente, proveu redenção em Cristo. Ao propor propiciação aos homens pela crença em Cristo, Deus concilia o seu atributo imutável de justa com o fato de ter que justificar os ímpios, desde que creiam em Cristo. Para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Romanos 3:26. Deste modo, se é imprescindível a propiciação em Cristo de modo a conciliar o fato de Deus ser justo e justificador, é equivocada a concepção da existência do purgatório, bem como qualquer outra possibilidade de salvação, senão por intermédio de Cristo. Se Deus, sendo justo, só pode ser justificador ao propor redenção em Cristo, não há qualquer suporte bíblico a crer que toda pessoa igualmente tem e terá uma idêntica oportunidade de salvação. Antes de prosseguirmos, vale destacar que crer na existência de Deus não proporciona salvação. Os judeus criam em Deus, mas Jesus alertou os seus discípulos da necessidade de crer nele. João 14:1. Pois a promessa de redenção foi proposto por Deus com relação a crer em Cristo. A única forma de o homem demonstrar que crê verdadeiramente em Deus é somente crendo no testemunho que Deus deu acerca de Cristo. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. 1 Pedro 1:21. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. João 17:20. E Jesus clamou, e disse:
Quem crê em mim, crê, não em mim, mas naquele que me enviou. João 12:44. Crer em qualquer questão acerca de Deus como existência, natureza, leis, etc. não salva o homem, e sim, crer em um mandamento específico estabelecido por ele, tendo em vista que Adão pecou quando desobedeceu a um mandamento específico. Na antiga aliança muitos criam na existência de Deus, outros confiavam que eram salvos por serem descendentes da carne de Abraão, mas somente aqueles que criam que o descendente prometido a Abraão seria chamado em Isaque é que foram salvos. Romanos 9:7. O restante de Israel pereceu no deserto porque Deus não se agradou da maior parte deles. 1 Coríntios 10:5. Na nova aliança o princípio é o mesmo, o que muda é somente a mensagem, pois é necessário crer que Jesus de Nazaré é o Cristo, o descendente prometido a Abraão. É por isso que o apóstolo Paulo alerta: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Romanos 10:14-15. Muitos leiam, mas não compreendem. Observe a má leitura de Romanos 1. Todos os homens comparecerão diante de Deus para serem julgados com relação às obras, e nisto não há acepção de pessoas. Os perdidos serão julgados no tribunal do grande trono branco. Apocalipse 20:13. Os membros do corpo de Cristo galardoados no tribunal de Cristo. 2 Coríntios 5:10. Ser julgado quanto às obras no grande tribunal do trono branco não é determinar se alguém será salvo ou não, pois essa questão já foi decidida no Éden. Antes serão verificadas as intenções do coração com relação a tudo que foi realizado por meio do corpo. Embora grande parte dos homens, em exceção aos que não tiveram consciência da própria existência, crianças, doentes mentais, etc., tiveram contato com a natureza, ouviram acerca da existência de Deus, ou perceberam a existência de Deus, contudo, lhes era impossível se achegar a Deus, pois qualquer entendimento humano acerca das coisas de Deus é pleno de equívocos, pois só é possível ao homem conhecer a Deus quando ele se revela por meio da sua palavra. Quando se lê o Salmo 19, em que o salmista afirma que os céus declaram a glória de Deus, e os céus anunciam as obras de suas mãos. Salmo 19:1. Em tal mensagem, não há conteúdo essencial à salvação, um mandamento de Deus. Salmo 71:3. Entretanto, o mesmo salmo enfatiza que a lei do Senhor é perfeita, e o seu mandamento puro ilumina os olhos, de modo que faz o homem compreender os seus erros e o protege da soberba. Salmo 119, 7-14. A grande confusão se instala quando alguns teólogos interpretam o primeiro capítulo da Epístola aos Romanos, especificamente após a saudação, congratulações e louvor a Deus pelo Evangelho, o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Romanos 1, 1-17. O apóstolo destaca que muitas vezes foi impedido de ir a Roma para ter entre eles algum fruto, como tinha obtido entre os gentios. Romanos 1:13. Ele se apresenta como devedor a todos os homens, isto no sentido de todos os povos, tribos, línguas e nações, de modo que queria pregar a bárbaros e gregos, respectivamente, simples e sábios. Romanos 1:14. Como anseio do apóstolo dos gentios era anunciar o evangelho a qualquer um, não importando a nacionalidade, língua e povo, daí o ardente desejo de anunciar o evangelho também em Roma. Romanos 1:15. O motivo de Paulo anunciar o evangelho a Roma é triplo. Porque o apóstolo Paulo, que foi perseguidor da igreja de Deus, tinha a necessidade de evidenciar em Roma que não se envergonhava do evangelho de Cristo. Romanos 1:16. Porque é no evangelho que se descobre a justiça de Deus. Romanos 1:17. Porque é revelada a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm em injustiça o que se pode conhecer de Deus, pois Deus manifestou. Romanos 1:18. O apóstolo Paulo tinha plena certeza do poder do evangelho, por isso não se envergonhava, e recomendava aos cristãos que também não se envergonhassem. 2 Timóteo 1:8-12. O apóstolo tinha plena certeza que na mensagem do evangelho a justiça de Deus é revelada, mas os judeus, por rejeitarem a Cristo, preferiram a justiça da lei à justiça de Deus. Romanos 10:3. Os judeus não conheceram a Cristo porque reprimiram a verdade em injustiça, visto que o que se pode conhecer de Deus manifesto foi entre eles,
Romanos 1:19, Efésios 5:6. Pois Deus a eles manifestou, Cristo, a justiça de Deus. João 1:9-11. Enquanto para os cristãos Jesus é causa de justificação, para os que não creem é perdição, pois resistem, suprimem, a verdade em injustiça. E em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós de salvação, e isto de Deus. Filipenses 1:28. Mas, segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti, no dia da ira, e da manifestação do juízo de Deus. Romanos 2:5. Mas a indignação e a ira, aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Romanos 2:8. A ira de Deus sobre os contenciosos é revelada, sabida, conhecida, perdição, mas os judeus, apesar de Cristo, a justiça de Deus ter sido revelada, eram astutos e falsificadores, blasfemavam da verdade, rejeitaram a pedra viva, resistiam à verdade e se gloriavam e mentiam contra a verdade. Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia nem falsificando a palavra de Deus, e assim nos recomendamos a consciência de todo o homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. 2 Coríntios 4:2. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. 2 Pedro 2:2. E, chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. 1 Pedro 2:4. Mas, se tendes amarga inveja, e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Tiago 3:14. E, como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. 2 Timóteo 3:8. Os versos 16, 17, 18 e 20 têm a conjunção transliterada agar, que se traduz por porquê. Pois, visto que. Então, no início dos versos, introduzindo uma argumentação explicativa que demonstra o motivo da prontidão do apóstolo expressa no verso 15, ir a Roma. O apóstolo dos gentios demonstra que os judeus são indesculpáveis, visto que os atributos de Deus são facilmente entendidos e percebidos pelas coisas criadas, e conhecendo a Deus, não o glorificaram como Deus e nem renderam graças, antes se fizeram inúteis em seus raciocínios e os seus corações insensatos foram obscurecidos. Como pode ser isso? O historiador no livro de 2 Reis assim descreve: E o Senhor advertiu a Israel e a Judá, pelo ministério de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: Convertei-vos de vossos maus caminhos, e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei a vossos pais e que eu vos enviei pelo ministério dos meus servos, os profetas. Porém não deram ouvidos, antes endureceram a sua cerviz, como a cerviz de seus pais, que não creram no Senhor seu Deus, e rejeitaram os seus estatutos, e a sua aliança que fizera com seus pais, como também as suas advertências, com que protestara contra eles, e seguiram a vaidade, e tornaram-se vãos, como também seguiram as nações, que estavam ao redor deles, das quais o Senhor lhes tinha ordenado que não as imitassem. E deixaram todos os mandamentos do Senhor seu Deus, e fizeram imagens de fundição, 2 bezerros. E fizeram um ídolo do bosque, e adoraram perante todo o exército do céu, e serviram a Baal. 2 Reis 17, 13 a 16. Os judeus, se dizendo sábios, se fizeram loucos, por isso é dito: os sábios são envergonhados, espantados e presos, eis que rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria, pois, têm eles. Jeremias 8:9. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, que somos salvos, é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. 1 Coríntios 1, 18-19. Como loucos, mudaram a glória de Deus, que é incorruptível, e a retrataram em semelhança de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Romanos 1, 22-23. Em razão da loucura de Israel, Deus, por intermédio do salmista Asaf, protestou dizendo: mas o meu povo não quis ouvir a minha voz, e Israel não me quis. Portanto eu os entreguei aos desejos dos seus corações, e andaram nos seus próprios conselhos.
Salmos 81, 11 e 12. O profeta Jeremias descreve o povo de Israel como um bando de adúlteros e alevosos, pois cada qual zombava do seu próximo quando expunham as suas mentiras, ou seja, não havia honra entre eles. Romanos 1, 24. Se tivesse no deserto uma estalagem de caminhantes, então deixaria o meu povo, e me apartaria dele, porque todos eles são adúlteros, um bando de aleivosos, e encurvam a língua como se fosse o seu arco, para a mentira, fortalecem-se na terra, mas não para a verdade, porque avançam de malícia em malícia, e a mim não me conhecem, diz o Senhor. Guardai-vos cada um do seu próximo, e de irmão nenhum vos fiéis, porque todo irmão não faz mais do que enganar, e todo próximo anda caluniando. E zombará cada um do seu próximo, e não falam a verdade, ensinam a sua língua a falar a mentira, andam se cansando em proceder perversamente. Jeremias 9, 2 a 5. A realidade que o apóstolo Paulo descreve não se trata dos gentios, pois é sem propósito Deus tratar com aqueles que não são seu povo e que não receberam instrução de como proceder, assim como os judeus. Já os judeus foram instruídos a servir a Deus em verdade e em justiça, mas mudaram a verdade em mentira, e serviam a criatura em lugar do Criador, que é bendito eternamente. Romanos 1, 25. Pois tudo que a lei, os profetas e os salmos diz, aos que estão debaixo da lei o diz. Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo o mundo seja condenável diante de Deus. Romanos 3,19. O apóstolo Paulo enfatiza que os filhos de Israel foram abandonados às paixões infames, fazendo referência às relações estabelecidas como abomináveis na lei, em que homens se relacionam com homem e mulheres com mulheres. Alguém poderia objetar da acusação do apóstolo, mas tais prescrições legais estavam na mesma escritura que determinava que não se praticasse nenhuma das abominações vetadas. E da tua descendência não darás nenhum para fazer passar pelo fogo perante Moloque, e não profanarás o nome de teu Deus. Eu sou o Senhor. Com homem não te deitarás, como se fosse mulher, abominação é, nem te deitarás com um animal, para te contaminares com ele. Nem a mulher se porá perante um animal, para juntar-se com ele, confusão é. Com nenhuma destas coisas vos contamineis, porque com todas estas coisas se contaminaram as nações que eu expulso de diante de vós. Levítico 18, 21, 24. Se alguém tropeça em um quesito da lei é culpado de toda a lei. Tiago 2:10. Portanto, é inóculo dizer que não incorreu na abominação de se deitar com alguém no mesmo gênero, se profana o nome de Deus fazendo os seus filhos passar pelo fogo. Como os filhos de Israel abandonaram a Deus, Deus os abandonou às paixões infames. Romanos 1, 26. E como não se importaram em ter conhecimento de Deus, foram entregues a uma mentalidade reprovável, para fazerem coisas inconvenientes. O profeta Oséias denuncia aos filhos de Israel pela falta de interesse no conhecimento e os descreve como desavergonhados, sem honra. Oséias 4, 6 a 14. A má leitura, acerca das condutas descritas pelo apóstolo em um primeiro momento parece apontar para os gentios, mas ao compreender as denúncias dos profetas, vê-se que os filhos de Israel eram cheios de iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, e sem misericórdia. Romanos 1, 29 a 31. Tá aí o motivo da lei. Sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os devassos, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros, e para o que for contrário à sã doutrina. 1 Timóteo 1, 9 a 10. Os judeus conheciam a justiça estabelecida pela lei, pois era digno de morte quem praticasse tais condutas, mas além de praticarem, consentiam com quem as praticavam. Quando vês o ladrão, consentes com ele, e tens a tua parte com adúlteros. Salmo 50, 18. É comum ouvir no meio evangélico que Deus se revelou na natureza a todos os homens, e utilizam o verso 20 de Romanos 1, porém,
O texto protesta contra os filhos de Israel que foram instruídos por Deus a não fazerem imagens de esculturas, e mesmo sendo possível perceber os tributos de Deus pelas coisas criadas, não oraram, mas se tornaram fúteis e, na loucura de seus corações, se desvaneceram. Sobre os pecadores, a questão a ser discutida não é se todas as pessoas no planeta ouviram ou não acerca de Deus. Se ouviram ou não, não faz diferença, pois o saber da existência de Deus não livra o homem da condenação estabelecida em Adão, pois só através do conhecimento revelado em Cristo é que muitos são justificados. Isaías 53:11. O conhecimento de Deus que salva é Cristo, pois é Ele que revela Deus ao mundo, e não as coisas que por Deus foram criadas. Se o homem olhasse para a natureza e reputasse que foi o Filho de Deus o Criador de todas as coisas, por certo seria salvo, pois creria segundo o testemunho que Deus deu acerca do seu Filho. Desde a antiguidade fundaste a terra e os céus, tudo são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás, todos eles se envelhecerão como um vestido, como roupa os mudarás, e ficarão mudados. Porém tu és o mesmo, e os teus anos nunca terão fim. Salmos 102, 25-27, Hebreus 1, 10-12. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João 1, 1-3. A quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Hebreus 1, 2. O homem que olha para a natureza tem condições de crer que a glória que os céus declaram, refere-se a Cristo. Que o firmamento é obra das mãos do Filho. De certo que não. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Salmo 19:1. É em razão desta verdade que é dito no Salmo 53 que não há ninguém que faça o bem. Deus olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos, e juntamente se fizeram imundos, não há quem faça o bem, não, nem sequer um. Salmo 53, 1-3. Inclusive os judeus, a quem a lei foi entregue, pois estavam em igual condição a dos gentios, perdidos. Se os judeus, sendo informado pela lei acerca de existência de Deus não tinham entendimento, Romanos 10:2. E por mais que iam ao templo, não buscavam a Deus, que se dirá dos gentios. E eles vêm a ti, como o povo costumava vir, e se assentam diante de ti, como meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra, pois lisonjeiam com a sua boca, mas o seu coração segue a sua avareza. Ezequiel 33-31. A condição de ímpio se determina na origem, no berço, desde que o homem nasce, e não quando o homem sabe discernir entre o bem e o mal. Alienam-se os ímpios desde a madre, andam errados desde que nasceram, falando mentiras. Salmos 58:3. Isto posto, não há diferença se alguém ouviu ou não falar a respeito de Deus, se rejeitou ou não crer na existência de Deus, ou se pode entender os atributos imutáveis de Deus através do que a natureza revela. Se não ouviu acerca do Cristo e não creu, está condenado. Quando é dito em Deuteronômio que se achará a Deus quando buscar de todo o coração, esta palavra tinha por alvo exclusivamente os judeus. Então dali buscarás ao Senhor teu Deus, e o acharás, quando buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. Deuteronômio 4:29. O versículo não diz que todos os que buscarem, e sim, buscarás ao Senhor teu Deus. Como? Sujeitando-se à sua palavra. Os judeus buscariam a Deus quando guardassem os mandamentos e estatutos estabelecidos na lei. Quando deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, guardando os seus mandamentos e os seus estatutos, escritos neste livro da lei, quando te converteres ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, e com toda a tua alma. Deuteronômio 30:10. E os gentios à época da lei, só buscariam a Deus se tornassem prosélitos, como fizeram Tamar, Raabe, Rute e muitos outros. Não há como contestar o juízo de Deus estabelecido no Éden, por alguém estar na perdição por nunca ter ouvido acerca do Cristo, ou do Evangelho, pois essa é a essência da graça e misericórdia de Deus, que salva indivíduos que não são merecedores. Se quem nunca ouviu o Evangelho algum dia, terá oportunidade de salvação, como pensam os adeptos do purgatório, melhor seria que ninguém ouvisse acerca do Evangelho, e assim, teriam entrada nos céus, garantida.
A justiça de Deus não está em que cada pessoa tem que ouvir acerca de Jesus e rejeitá-lo para então ser condenado. Na verdade, a pessoa precisa ouvir, porque já está condenada. A essência do juízo de Deus se dá por questões de nascimento, e não por questões de moral, caráter ou comportamento. Quem é nascido de Adão está sob condenação, sendo classificado como filho da ira e filho da desobediência, nascido da semente corruptível de Adão. Quem é nascido de Deus, ou seja, da semente incorruptível, que é a palavra de Deus, é designado filho da luz, filho de Deus, justo, santo, reto, etc. Condições herdadas de nascimento, e não por questões de moral, comportamento ou caráter. O que determina se um homem é salvo ou não, se é perdido ou não, é direito ou condenação estabelecida por nascimento. Se nascido de Adão é escravo do pecado, se nascido de Deus é servo da justiça. O direito de nascença está relacionado à justiça e juízo de Deus, o que é diferente do direito moderno, ou às questões referentes à moral e ao comportamento humano, que é próprio às civilizações modernas. A alegação que muitos teólogos fazem em defesa da justiça de Deus de que toda a humanidade pode entender que existe um Deus por causa da criação, mas que estão ou serão condenadas, por procurarem ignorar as coisas de Deus, é por demais equivocadas, pois indiretamente pressupõe que é possível ao homem conhecer acerca de Deus a partir da revelação de Deus ao mundo. Certo é que Deus nunca deixou o homem sem testemunho, pois um homem Eliú, um dos amigos de Jó, bem antes de Abraão, já entendia que era impossível ao homem por si mesmo compreender o que Deus requer, antes que é necessário haver um mediador entre Deus e os homens, um mensageiro, que lhe faça saber o que é justo, de modo que possa confiar, orar, em Deus, que lhe será propício, restaurando a sua justiça. Se com ele, pois, houver um mensageiro, um intérprete, um entre milhares, para declarar ao homem a sua retidão, então terá misericórdia dele, e lhe dirá: livra-o, para que não desça a cova, já achei resgate. Sua carne se reverdecerá mais do que era na mocidade, e tornará os dias da sua juventude. Deveras orará a Deus, o qual se agradará dele, e verá sua face com júbilo, e restituirá ao homem a sua justiça. Olhará para os homens, e dirá: pequei, e perverti o direito, o que de nada me aproveitou. Porém Deus livrou a minha alma de ir para a cova, e a minha vida verá a luz. Eis que tudo isto é obra de Deus, 2 e 3 vezes para com o homem, para desviar a sua alma da perdição, e o iluminar com a luz dos viventes. Jó 33, 23, 30. Eliú, aqui apresenta um proto-evangelho, evidenciando que sem um mensageiro mediador que declare ao homem o que é justo, é impossível ao homem descobrir o que Deus requer do homem. Em razão disso, mesmo na época de Abraão, Deus tinha sobre a face da terra um sacerdote, Melquisedeque, o que demonstra que Deus nunca deixou de ter alguém sobre a face da terra que declarasse aos seus semelhantes o que é justo. Gênesis 14, 18 a 20. No Areópago, o apóstolo Paulo fez a seguinte pregação: homens atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque, passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, e a respiração, e todas as coisas, e de um só sangue fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados, e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura, tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos, e nos movemos, e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Atos 17, 22 a 28. O fato de os atenienses orarem o Deus desconhecido, não era garantia de salvação, pois o apóstolo demonstra questões essências acerca da divindade, que Deus fez o mundo, é Senhor de todos e de tudo, não habita em templos feitos por mãos de homens, e de um só homem fez toda a geração dos homens, e ainda que não está longe de cada indivíduo, vês que todos existem e se movem nele, que o buscasse, se talvez tentassem achá-lo e encontrasse,
Mas era imprescindível que fosse dito que um dia haveria de ser julgado todos os homens com justiça por intermédio de Cristo, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Atos 17, 31. Nessa pregação evangelística, o apóstolo fala do julgamento de obras para apresentar a pessoa de Cristo como ressurreto dentre os mortos, pois de nada adianta o conhecimento acerca de Deus, se não soubessem acerca do Cristo, pois quem tem ao Filho tem também o Pai. Qualquer que nega o Filho, também não tem o Pai, mas aquele que confessa o Filho, tem também o Pai. 1 João 2, 23. O fato de ser inocente, simples ou nada saber não é o mesmo que ser justo diante de Deus, pois ser justo ou pecador são questões determinadas por nascimento. Quando se analisar os versos 12 a 16 de Romanos 2, em que o apóstolo Paulo faz referência aos judeus e aos gentios, certo é que o apóstolo estava sublinhando que não há diferença entre gentios e judeus. Romanos 2, 8, 9. Visto que estes, apesar de estarem debaixo da lei, eram pecadores e pela lei seriam julgados, e aqueles, mesmo sem lei, igualmente perecerão, de modo que se evidencia que ouvir a lei não justifica ninguém, e sim, cumprir a lei. Porque não há diferença entre judeus e gentios. Romanos 3, 9. Se os judeus têm lei, porque os gentios, apesar de não terem lei, naturalmente praticam as coisas da lei, como não matam, não roubam, etc. De modo que não tendo a lei de Deus, para si mesmos são lei, o que demonstra que há uma lei em seus corações, e o testemunho da consciência e os pensamentos, que os acusa e os defende. Essa passagem demonstra que Deus não faz acepção de pessoas, visto que o que importa é a palavra de Deus, Espírito, e não a letra da lei. Deus é um só que justifica os da circuncisão e os da incircuncisão. Romanos 2, 25 a 29. É certo que Deus é justo e imutável, de modo que não fará injustiça ainda que alguém pereça e nunca ouviu a verdade do Evangelho, pois no Éden a humanidade foi julgada e apenada. Também é certo que ninguém pode ser salvo à parte da obra de Cristo, senão Deus deixaria de ser justo, ao justificar os ímpios. A palavra de Deus é bem clara: se não aceitou a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, está apartado, separado de Cristo. Se há alguém aqui que está ouvindo esta palavra, e ainda não conhece o Senhor, há uma pergunta que você deve fazer a si mesmo. Pode ser que você esteja dizendo: como é que eu vou acreditar que isso tudo que esse pessoal diz é verdade? Porém, o mais importante é o que Deus diz sobre o outro caminho da condenação. Você prefere correr o risco e dizer: não, eu não acredito nisto, não creio que isto seja real. Se for assim, você vai ter de tirar toda a autoridade contida na palavra de Deus e naquilo que estamos falando para você. Você quer arriscar a oportunidade que tem agora, assim como sua eternidade? Isso me parece tolice. Não deixe o demônio te enganar. Eles ficam rindo quando as almas se perdem e partem para a condenação. Você pode estar se dizendo: mas eu sou uma boa pessoa. Não mereço ser condenado. Provavelmente você é uma boa pessoa quando comparada às outras. Mas você não deve se comparar às outras pessoas. Nós precisamos comparar a nós mesmos de acordo com o padrão estabelecido por Deus. Seu padrão é muito mais elevado do que o nosso. Ele diz em sua palavra que se você mente uma vez, apenas uma vez em toda a sua vida, você é um mentiroso. Se você roubar uma única coisa em toda a sua vida, nem que seja um clipe de papel, alguns minutos de seu chefe, qualquer coisa, então você é um ladrão. Se você fica irado sem nenhum motivo, se você não perdoou alguém que fez algo ruim a você, se você teve desejos impuros, qualquer uma dessas coisas, mesmo que tenha sido somente uma vez, faz de você um pecador e portanto você não é merecedor do céu. Veja como tudo isso é muito sério, e nos torna seres inferiores. Tão inferiores que não podemos nos redimir através de nossas próprias obras. Tito 3,5 diz: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou. Isso depende dos parâmetros para comparação. Vou lhes dar um exemplo. Imagine que uma mulher avistasse uma manada de ovelhas, todas branquinhas, pastando em um morro. Ela diria: vejam essas ovelhas brancas tão bonitas, tão branquinhas. Então ela volta para casa, e neva durante a noite. Na manhã seguinte, ela avista as mesmas ovelhas que lhe parecem tão sujas e encardidas quando comparadas à alvura da neve. Por isso, devemos nos comparar somente com Deus. Seus padrões são muito mais elevados que os nossos. Essa é a razão de precisarmos de um Salvador.
Nós não podemos ir para o céu por nossas próprias forças. É um presente de Deus. E ele diz em João 14,6 que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é o único caminho para escaparmos da condenação eterna. Gostaria de saber se há alguém aqui que não conhece o Senhor, alguém que nunca tenha aceitado a Jesus como Senhor e Salvador. Se você nunca teve a oportunidade de achegar-se a Deus e pedir com fé com seus próprios lábios que Ele venha entrar em sua vida, você poderia se levantar agora. Você poderia fazer isso por Jesus. Não deixe que o diabo ria de você. Levante-se, pois esta é a sua chance, já que ninguém sabe quanto tempo é mais você terá aqui na terra. Você não sabe se vai morrer hoje mesmo ou amanhã, e se deparar em um lugar estranho. A Bíblia é clara em dizer que somos todos pecadores e que todo aquele que clamar o nome do Senhor será salvo. Jesus disse que se você o confessar perante as pessoas publicamente, Ele irá confessar o seu nome perante seu Pai Celestial e perante os santos anjos. Mas se você negá-lo perante as pessoas, Ele irá negá-lo perante ao Pai. Eu gostaria de fazer um pedido. Se você nunca declarou Jesus Cristo como seu Salvador publicamente, e não pediu-lhe para ser Senhor de sua vida, ou se você não tem certeza de que o céu será sua morada eterna, lembre-se de Jesus sendo crucificado por amor de você. Ele estava nu e pregado na cruz. Ele fez isso por você. Ele suportou a sua vergonha. Pagou um alto preço de sangue, e sendo inocente, recebeu todas as nossas culpas. Se esta palavra tocou seu coração, Deus irá salvar sua alma e Ele te dará num futuro próximo a oportunidade de tornar isso público. Ore conosco. Senhor, eu creio em Ti. Tu és meu Criador. Eu sou um pecador que pecou várias vezes, consciente e inconscientemente. Sei que pequei e perdi minha marca. Estou preso ao pecado. Jesus, eu creio em Ti. Tu és o eterno Filho de Deus. Agora tenho ciência que o Senhor és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que carrega meus pecados. Eu creio que morreste numa cruz, oferecendo teu sangue inocente pela minha alma culpada. Creio que foste morto, mas ressuscitaste ao terceiro dia. Tu vives para todo sempre. Clamo-te como meu Senhor, clamo-te como meu Salvador. A Ti entrego minha vida. Amá-lo-ei por todo o resto de meus dias. Eu pertenço a Ti, tanto o meu lado bom quanto o meu lado pecador. Todos os meus planos, todos os meus sonhos, entrego tudo a Ti. Que assim seja feito em mim. Creio que fui salvo, não pelas minhas boas obras, mas através da fé no Senhor. No nome santo de Jesus. Amém. Essa resposta é perfeitamente apropriada. A Bíblia diz que no céu não há alegria maior do que ver um pecador se arrepender. Aqui nós temos apenas uma pequena amostra do que acontece no céu ao testemunhar o que vocês fizeram hoje. Eu gostaria de dar minha palavra final, e então terminaremos. Gostaria de dar mais uma advertência àqueles que testemunharam esta palavra de hoje. Quero lançar um desafio e alertá-lo a não aceitá-lo caso você não esteja preparado para ter o Espírito Santo agindo em sua vida. Não quero ser imprudente, apenas quero dizer que você não deve fazer sua confissão de fé sem ter plena consciência do que isso significa. Esse desafio é dividido em duas partes. Primeiro, você não deve mais temer a face do homem. Ele é o ente que mais tenta nos convencer de que não há céu e inferno. Por isso, não tema o homem. Em segundo lugar, você deve falar a todos os seus conhecidos sobre sua nova vida com Jesus, sobre o céu e sobre o inferno. Este é um grande compromisso. Todos os meus conhecidos que trouxeram outras pessoas para Cristo observavam seu compromisso para com Ele. Não há motivo de mantermos relacionamento com as pessoas sem compartilhar com elas essa gloriosa boa nova que é capaz de salvar as almas do inferno. Conversar com elas, entreter-se com suas presenças e nunca falar-lhes sobre Cristo e sobre a realidade do inferno é um crime contra o Espírito Santo. Todo relacionamento é uma porta aberta para transmitir a verdade que você testemunhou hoje. Isso é óbvio. Se você não está preparado para isso, eu entendo. Mas se você quer esse compromisso com Cristo, se você concorda com o que eu propus, repita comigo: Senhor, eu creio em Ti. Creio em Teu Filho Jesus e em Teu precioso Espírito Santo. Eu aceito o desafio desta hora. Declaro isso eu mesmo. Esta é a minha confissão. Não temerei mais a face do homem. Não me deixarei levar pela opinião do homem. Minha reputação não tem importância. Eu repudio o temor ao homem. Testemunharei a todas as pessoas sobre Ti, Senhor Jesus Cristo, pelo resto de minha vida.
E também testemunharei sobre a existência do céu e de um lugar chamado inferno. Não serei mais indiferente, despreocupado. Eu aceito tua palavra. Não temerei, mas abrirei minha boca. É o que eu confesso ao Deus Todo-Poderoso. Senhor, que desça suas tropas por toda esta cidade, nação e planeta, tropas de pessoas que sabem discernir o tempo em que elas vivem atualmente. Um povo que compreende que a eternidade está muito próxima. Um povo que vê claramente a glória do céu e os horrores do inferno. Um povo cuja prioridade é servir a Deus. Senhor, dai-nos da tua graça. Eles confessaram um compromisso com o Senhor, e sem tua graça nada poderá ser realizado. Cremos que tua graça é suficiente para que façamos aquilo que o Senhor nos mandou fazer. Graça, graça, graça seja sobre o teu povo no nome de Jesus. Amém. Irmãos, chegamos ao fim de mais um vídeo. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Compartilhe a todos para receber novas notificações de novos vídeos. Fiquem todos na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.